principais comandos Git. Como eu disse para vocês, como parte do pré-requisito era vocês terem conhecimento sobre prompt de comando, conhecerem comandos básicos, é justamente porque aqui a gente vai conhecer o Git na sua essência. Quando eu falo conhecer o Git na sua essência, é conhecer o Git via terminal. Vamos conhecer os comandos deles. Porque veja bem, difícil, às vezes quando você está num servidor, quando você está numa máquina na Amazon, por exemplo, ou você não tem às vezes capacidade de poder instalar uma ferramenta visual para poder estar trabalhando ali com o Git. Você tem muitas vezes um acesso SSH ou coisa do tipo que vai permitir no máximo você executar alguns comandos. E então é muito importante que, até mesmo porque os comandos eles facilitam o entendimento do conceito. Vocês têm que entender o conceito de controle de versão aplicado ao Git, obviamente, e como que a gente utiliza os comandos do Git para poder atingir esse objetivo. É isso que a gente tem que ter. A gente tem que ter em mente, então, o conceito, a forma como a gente vai trabalhar. Por quê? Porque a hora que a gente for para uma ferramenta visual, num segundo momento, não é o foco desse curso, mas vocês podem procurar ferramentas visuais com interface gráfica para lidar com Git. Se vocês tiverem um conceito bem vivo, bem claro do que é o Git, do que é um commit, do que é fazer um push, do que é fazer um pull, do que é um init, do que é um clone, etc., você vai ter facilidade de entender o que aquela interface está propondo para você. Você vai ter uma facilidade de entender o uso da aplicação muito maior. Então, assim, se atentem ao conceito, à linha de comando, aprenda os comandos. Os comandos eles sempre vão ser úteis. As ferramentas você nem sempre vai conseguir ter acesso. Obviamente, na tua máquina, no teu repositório local, pode ser que você tenha. Eu uso também alguma ferramenta de interface gráfica, uso também ele na linha de comando. O que manda é muitas vezes o contexto, o problema ao qual você está inserido. Mas assim, a linha de comando é a base, é o princípio. Então se atente muito bem a ela, explore muito bem ela. Aqui eu trago uma lista de comandos básicos, que seriam assim comandos que a gente utiliza para poder criar um repositório, comandos que a gente utiliza para poder clonar um repositório, adicionar arquivos, fazer commits, push, pull. O que é isso? O que são esses caras? Vou passar aqui rapidamente por cada um deles, mas num seguinte momento a gente vai estar desenvolvendo uma aplicaçãozinha, a gente vai estar desenvolvendo uma homepage, né? Na verdade não é uma aplicação, e sim só uma página HTML simples, para a gente poder ver o que acontece com ele ao longo do processo, e é como que a gente aplica esses comandos e em quais cenários esses comandos se adequam. A ideia então é que se você precisar ter lá um diretório chamado Meu Projeto, que é onde você vai subir lá, vamos imaginar a nossa aplicação PHP, ou a nossa aplicação Python, ou a nossa aplicação Java, por exemplo, e eu quero que dentro desse diretório, meu projeto, onde eu vou subir o meu código-fonte, não importa a linguagem, não importa a extensão, eu quero que ele seja controlado pelo Git, eu quero que ele seja rastreável pelo Git. Então você vai fazer o seguinte, você vai fazer um git init. Git init ele vai servir para inicializar um repositório dentro dessa estrutura. Então tu criou lá um diretório chamado lá meu projeto, subiu o teu código fonte lá dentro e você fala, como que eu faço isso daqui? Como que eu ponho controle de versão nisso daqui? Simples, utilizando o Git, você vai via linha de comando acessar esse diretório e vai digitar git init. E você já iniciou o processo de controle de versão dentro daquele contexto. Git clone serviria para você, por exemplo, poder obter uma estrutura de projeto de um repositório remoto, de um servidor remoto. Entendeu? Por exemplo, a gente tem ferramentas, como eu disse para vocês, o GitHub. O GitHub é uma solução de repositórios remotos de projetos. Se você quiser pegar algum projeto do GitHub, seja um projeto em PHP, um projeto JavaScript, um projeto em .NET, etc., você pode clonar esse projeto. E clonar é justamente no sentido de ter um clone idêntico daquela base de código que está no ar, no repositório remoto. Vai ser exatamente a mesma base que você tem aqui no seu repositório local.
Git add e o Git add. Git add é justamente para vocês poderem estar adicionando arquivos para que o Git possa então rastrear esses arquivos. Você pode fazer git add ponto ou git add o nome de um arquivo. Git add ponto ele adiciona todos os arquivos para que possam ser comitados. O git add nome do arquivo, por exemplo, dentro de um cenário onde a gente está desenvolvendo uma personal home, um site, uma homepage, a gente tem lá um arquivo chamado institucional.html ou um arquivo chamado contato.html. Você pode fazer o seguinte, você pode fazer git add institucional.html ou git add contato.html. Você vai fazer o que nesse momento? Você vai adicionar esses arquivos para que eles possam ser comitados. Comitar os arquivos é justamente você salvar essas alterações num formato de commit, que nada mais é do que ao final de um processo de commit, ele acaba gerando para nós um ID, identificador, juntamente com a mensagem que você vai descrever. Como que isso acontece? Git commit é uma forma de você então acoplar, de você juntar, de você salvar todas essas alterações e tornar elas rastreáveis através desse commit que você acaba de criar. É isso que acontece quando a gente faz um git commit. O "-m" é o parâmetro que a gente vai utilizar para poder especificar a mensagem de commit que a gente vai estar utilizando. O ideal é que você tenha uma mensagem de commit extremamente condizente com aquilo que você está fazendo naquele momento. Supondo que eu tenho uma página contato.html e estou criando um formulário de contato dentro dessa página, o ideal, uma mensagem de commit ideal para esse cenário seria adicionando o formulário de contato a páginas de contato, ou talvez isso daí seria até mesmo redundante, somente adicionando o formulário de contato seria o suficiente. Git commit "-m adicionando o formulário de contato. Ponto. O que isso quer dizer? Que naquela alteração em si, eu sei que você somente adicionou o formulário de contato. Vamos supor que num seguinte momento você volta, abre este mesmo formulário e troca a cor do botão, coloca umas labels, coloca uns alertas de sucesso e falha. Com uma mensagem de commit condizente seria, adicionando mensagens de alerta, modificando labels, alterando a cor do botão. E perceba que a mensagem descreve as ações que você implementou naquele código, descrevem as alterações que você realizou naquele código. Isso daí deve ser, quanto mais condizente for, melhor. Por quê? Porque isso daí facilita a rastreabilidade depois. A gente vai ver que tem comandos que permitem a gente entender qual o estado atual do nosso repositório, como também qual que é o histórico de commits que a gente tem. E se as mensagens forem, quanto mais condizentes forem, melhor, mais fácil de identificar, mais fácil de voltar para uma versão anterior ou talvez ir para uma versão à frente. Git push é uma forma que a gente tem de poder publicar as nossas alterações, os nossos commits, num servidor remoto. Seja esse servidor hospedado dentro de um intranet, por exemplo, você pode ter uma rede interna onde você tem lá o seu repositório Git criado e todos os seus colaboradores do seu time acessam ele e faz push desses commits, dessas alterações que eles realizaram no repositório local. Vamos entender então agora o que é um repositório local e o que é um repositório remoto. Repositório local é aquele que você criou na tua máquina através do git init. Esse daí é o teu repositório local. O seu repositório remoto é aquele que está no servidor, é aquele que está sendo compartilhado, é aquele que está sendo distribuído por todos do time. Então você sempre vai fazer os seus commits no seu repositório local e vai fazer um push para o seu repositório remoto, para que essa alteração que você realizou na sua máquina fique disponível para os outros desenvolvedores do seu time, fique disponível para os seus outros colaboradores. Essa é a função do comando git push. Git pull, do contraponto, eu trabalho junto com o Joãozinho e o Joãozinho ele está trabalhando na página de institucional do site. Eu estou na página de contato adicionando formulário e tudo mais, e o Joãozinho está trabalhando na página de institucional. O Joãozinho, quando ele fez o commit na máquina dele e ele fez o push para o servidor remoto, eu não tenho aquele institucional com as alterações que o Joãozinho fez. Como que eu vou obter essas alterações no meu repositório local?
Você baixa essas alterações do repositório local através de um comando chamado git pull. Git pull basicamente ele vai atualizar o seu repositório local conforme o repositório remoto. Git merge é uma situação que você vai estar tendo, por exemplo, você acaba tendo branches, né? Que branches eu vou explicar depois para vocês o que são, e você precisa juntar as alterações que estão numa determinada branch com a sua branch principal, que no caso é a master, e a gente conversa um pouco mais adiante sobre isso. O merge ele vai servir justamente para você poder juntar essas duas branches que você está realizando alteração. Merge também é um termo que você vai ouvir bastante quando quando a gente pensar em resolução de conflitos. Resolução de conflitos são necessárias quando o Git não consegue identificar quem foi que realizou a alteração num determinado arquivo ou qual alteração é válida para aquele arquivo. Vamos imaginar o seguinte: eu estou alterando um arquivo chamado institucional.html, que é o mesmo arquivo que o Joãozinho estava alterando. Eu altero, comito na minha máquina, eu vou fazer um push. Quando eu faço um push, o servidor não deixa. Ele vai falar que o que está lá está alterado de maneira diferente do que eu tenho. E você então deve nesse momento identificar, o Git vai falar para você qual parte está gerando conflito, qual parte que você alterou e o Joãozinho alterou junto, e ele vai falar que você tem que resolver isso de maneira manual. E quando eu digo ele vai falar, é justamente através do terminal mesmo. Ele vai trazer mensagens falando que tem conflito, que você não conseguiu fazer um push, que você não consegue fazer um pull talvez, e ele vai dar essa mensagem para você, e ele vai falar, ó, é no arquivo tal, e você deve abrir esse arquivo no seu editor de texto, na sua IDE, para poder então corrigir esse arquivo, para poder então falar, não, a alteração que o Joãozinho fez é a alteração válida, não, o que eu alterei é a parte que pode ser descartada, e aí sim você consegue prosseguir com os comandos seguintes, fazer o push, fazer o pull e etc. Que é justamente, mas você precisa resolver os conflitos de maneira manual. Então merge, a gente vai trabalhar git merge quando a gente quiser então juntar as nossas branches 1 com a nossa branch master, por exemplo. E o merge também é no sentido de quando você tiver que resolver algum tipo de conflito e você tem que fazer alguma intervenção manual nesse cenário. Aí é apenas o termo merge que é válido, não necessariamente git merge. Git status é um comando que ele vai prover para a gente informações referentes ao estado atual do nosso projeto. Se ele tem arquivo adicionado, se ele não tem arquivo adicionado, se esse arquivo já foi comitado, se ele não foi comitado e coisas desse tipo. Então sempre que o nosso repositório sofrer uma alteração e a gente executar um git status, ele vai devolver para a gente qual que é a informações sobre o estado atual do nosso repositório. Git log é o que vai devolver para a gente um histórico de alterações que o nosso repositório veio sofrendo ao longo do tempo, ou seja, Git log ele vai mostrar para a gente os commits, o autor de um commit, a hora que esse commit foi realizada, a mensagem que esse commit está presa, qual que é o ID do objeto dele dentro da árvore de versões do Git e coisas desse tipo. E por fim, Git branch, que era o que eu estava falando na questão de quando a gente fala do merge, né? Git branch basicamente é quando você cria um novo ramo. O Git ele trabalha com ramificações. Então, inicialmente, quando eu faço um Git init, ele cria um ramo chamado de master. E esse ramo é aquele que vai ser o principal, é o mestre de fato. É aquele que se a gente tiver que colocar alguma coisa em produção, vai ser desse cara aqui que a gente vai pôr em produção. É isso que acontece com a nossa branch master. Agora vamos supor que chegou uma nova feature para você implementar e você tem que implementar lá um cadastro de usuário e você não quer, e não é bem aconselhável, não é uma boa prática você já implementar essa nova feature diretamente na sua branch master. Por quê? Porque ela é o que está sendo compartilhado, ela é o que vai estar sendo posto em produção e você corre o risco de talvez colocar algum código aqui ainda que possa quebrar a aplicação, que possa não estar em completo funcionamento. E você pode comprometer a vida dos demais companheiros que também estão trabalhando nesse codebase
Codebase, e você pode comprometer a vida dos usuários finais que consomem um produto resultado desse Codebase. Como que você então vai implementar as novas features, os novos requisitos que esse software vai tendo ao longo do tempo, né? Ele era apenas um site, um institucional com um formulário de contato, agora ele precisa ter lá agora um cadastro de usuário, ele vai precisar ter lá também um sistema de login, autenticação, autorização. E como que você vai fazendo isso, garantindo que o teu código principal está sempre funcionando e que você também está sempre evoluindo ao mesmo tempo esse mesmo codebase. Você cria branches, ou seja, você cria ramos separados para estar trabalhando. Quando você faz git branch, por exemplo, cadastro de usuários, o que o git vai fazer? Ele vai pegar todo o codebase nesse estado atual da master e vai replicar para um ramo chamado cadastro de usuário. E a partir daqui, então, você consegue implementar todas as alterações pertinentes ao cadastro de usuário de forma independente da tua branch master, que é a tua branch principal, que é a tua branch que vai estar entrando em produção. Então, o conceito de branch é justamente para isso, para que você consiga vir implementando novos recursos, novas features, independente do teu ramo principal, independente do teu codebase principal. Parece ser bem melhor do que ficar criando underline em arquivos ou em diretórios, né? Para mais informações sobre esses tipos de comando Git, que eu recomendo que vocês acessem a documentação, está aqui na parte de baixo do slide. Lá, isso daqui são apenas comandos básicos. A gente já vai estar praticando esses comandos, vendo como que esses comandos nos ajudam a construir software, nos ajudam a resolver problemas de software, como que eles são importantes para nós. Mas recomendo que vocês olhem a documentação e explorem os outros comandos, explorem as outras possibilidades de uso, até mesmo desses comandos que a gente tem aqui hoje.